Então, estão conseguindo ver a minha tela, né? Sim. Então, muito bem. Bom, o nome da disciplina é Linguagens Formais e Autômatos. O que nós vamos estudar aqui nessa disciplina, tá? Nós iremos estudar, assim, a parte de computabilidade, tá? Dentro da computação. É a computação do ponto de vista teórico, tá? E a gente vai ver como alguns conceitos teóricos de computação foram aplicados aí nos computadores, né, nas máquinas físicas, mas a princípio nós iremos estudar algumas abstrações, alguns modelos matemáticos, tá? Modelos esses conhecidos como autômatos, tá? Que são nada mais, nada menos do que reconhecedores de cadeias, tá? Eu vou explicar mais à frente o que é isso, mas o estudo aqui dessa disciplina de linguagens formais e autômatos, ele é um estudo importante porque ele, de certa forma, prepara você do ponto de vista teórico e conceitual para a disciplina de compiladores. Tá? Não sei se algum de vocês aí está fazendo a disciplina de compiladores, né? Que sou eu, Ainda não. Ainda não, professor. Só ainda que não. assim, pelo que mais ou menos eu tô entendendo aí, eu e o Gabriel, a gente fez inteligência artificial recentemente, no último semestre. Então, eu acredito que alguns conceitos aí vai bater, que a professora também estava comentando sobre. Ah, bacana. Sim. Alguma coisa pode. Lógico, todas as áreas da computação elas estão, né, elas estão interligadas de alguma forma, tá? Essa disciplina, assim, ela é muito teórica, como eu disse, né? Nós vamos estudar os princípios aí da computabilidade, da computação, do ponto de vista teórico, tem uma parte prática, né, uma pequena parte prática, mas ela te dá assim muito fundamento para você entender melhor, mais a fundo a disciplina de compiladores, tá? Que sou eu também que vou ministrar esse semestre, tá? A disciplina de compiladores. Então, se você estiver fazendo as duas disciplinas, então é legal porque você vai entender melhor a aplicação dos conceitos aqui de LFA lá em compiladores. E vice-versa, tá? Lá em compiladores você vai entender assim, vai ter exemplos mais concretos assim dos conceitos aqui de LFA que nós estamos estudando. Bom, continuando, não sei se vocês viram esse filme aqui que chama O Jogo da Imitação. Não. Não? Só um filme muito bom. É um filme lá se não me engano, ele é um filme de 2014, tá? Que É um filme que eu não vi, mas tomei tanto spoiler que sei tudo sobre o filme. já Nunca sabe tudo assisti, sobre o mas filme. recebi já. Nunca nem vi. Mas o spoiler foi tão grande que eu sei. Olha, então vale a pena vocês verem o filme, tá? Porque o filme ele tem vários pontos interessantes, né? É lógico que o filme foca muito aí na história do Turing, né? Do Alan Turing, tá? Mas ele dá uma ideia aí de como começou mesmo, né? Aí a computação, tá? Então a ideia, assim, né? O pano de fundo aí desse filme, tudo acontece lá em 1939, né? Na guerra, em que os nazistas, né? estavam é, eles estavam em guerra praticamente com o restante do mundo, né? E eles desenvolveram na época um sistema de comunicação muito interessante, tá? E um sistema de comunicação que ele era criptografado, tá? Então, nessa época, a inteligência britânica, lá o MI16, eles recrutaram o Alan Turing, entre outros alunos lá da Universidade de Cambridge, para quebrar aí essa criptografia da Enigma, tá? A Enigma que era uma máquina alemã, tá? Era um computador aí alemão, vamos colocar assim, que criptografava as mensagens e era muito difícil decriptografar, tá? Todo o trabalho que era feito na época para decriptografar era assim, na mão mesmo, tá? Então os matemáticos lá, eles papel e lápis na mão para tentar decifrar os códigos, tá? E aí quando o Alan Turing ele se une a essa equipe, tá? A equipe lá desses cientistas britânicos, ele coloca que, assim, para
para que eles conseguissem vencer, né, a Enigma, né, no ponto de vista de criptografia, quebrar o código dela, eles não conseguiriam fazer isso sem o auxílio de outra máquina. Então é aí que ele teve essa proposta aí de criar uma máquina para decriptografar as mensagens de uma outra máquina. Tá? Um trabalho assim brilhante. Tá? O filme tem vários focos aí, mas eu faço questão que vocês prestem mais atenção na máquina mesmo, tá, que eles estavam criando, né, como o princípio de funcionamento dela. Tá? Isso é bem interessante, porque nessa época não existiam computadores, né? Esse foi assim, um computador aí que foi criado naquela época, baseado puramente em modelos matemáticos. Tá? É bem interessante aí o filme. E a Enigma, tá? A Enigma é o nome pela qual é conhecida uma máquina aí eletromecânica de criptografia com rotores. Tá? Então tem a imagem dela aí na tela aí. Vocês podem pesquisar, tem até alguns emuladores na internet, eu coloquei 2 links aí abaixo. Vocês podem até experimentar aí, digitando aí algumas letras e ver como ela realiza a criptografia, tá? Então ela é usada tanto para criptografar quanto para descriptografar, né, os códigos de guerra. E a proposta lá do Alan Turing era desenvolver uma máquina, um outro computador, para poder descriptografar as mensagens da Enigma. Tem um ponto interessante que, bom, o Alan Turing ele ficou muito famoso, né, por conta dessa invenção, né, dessa máquina, tá? E na época também ele criou um conceito, né, que ficou depois conhecido como teste de Turing, tá? Esse teste de Turing ele testa a capacidade de uma máquina de exibir um comportamento inteligente como se fosse um ser humano. Tá? Esse é o negócio. Tá? Eu vou mostrar aqui uma ilustração. Então, assim, esse teste, tá, e a descrição mais a fundo dele foi publicado lá no artigo lá de 1950, mas a ideia é basicamente essa aqui. Ó. Então, você tem aqui 3 atores, tá? Que eles se interagem, tá? Eu vou falar como que eles se interagem. O jogador A aqui, tá? Ele é um homem, e o jogador B é uma mulher, e aí eu tenho o jogador C, que faz o papel aqui de um interrogador, ou seja, ele é que vai se comunicar com A e com B, só que A e B não vai saber perdão, o C, esse jogador C, ele não vai saber com quais deles aqui, tá? Se A ou B está respondendo as perguntas dele. Tá? Essa é a ideia. Tá? O jogador C, ele não é capaz de ver nenhum dos outros 2 participantes. É como se existisse assim, o jogador C está numa sala, o jogador A e o jogador B estão em uma outra sala, existe uma comunicação entre eles, mas o jogador C ele não sabe com quem ele está se comunicando. Tá? Uhum. Então, fazendo perguntas a e B, o jogador C ele tenta determinar qual deles é homem e qual é mulher. O papel do jogador A é levar o interrogador a fazer a decisão errada, enquanto o jogador B tenta ajudar o interrogador. Tá? Então essa é a ideia. Tá? Então o jogador C vai fazendo várias perguntas aqui, o A vai tentar induzir ao erro e o B vai tentar ajudar aí o interrogador. A ideia é a seguinte, tá? As respostas que são trocadas, tá, entre esses jogadores aí, no teste de Turing, tá, o jogador, por exemplo, o jogador C aqui não sabe se A ou B ele é uma máquina ou ele é um humano. Tá? Isso porque, aí pode fazer o link aí com que o professor de inteligência artificial deve ter explicado para vocês. Assim, nós podemos ter uma inteligência artificial lá do outro lado, tá, da sala, que está respondendo essas perguntas para nós, imaginando que nós somos o jogador C aqui, que nós não sabemos se quem está respondendo é um humano ou uma máquina. Tá? Se isso não for possível determinar,
nós podemos dizer que essa máquina e essa inteligência artificial passou no teste de Turing, tá? Ou seja, ela imitou de fato um humano, certo? Essa é a ideia do teste de Turing. Bom, então nessa disciplina, nós vamos estudar então quais são aí as capacidades e limitações, tá, dos computadores. Nós vamos estudar as capacidades do ponto de vista dentro dos princípios da computabilidade, ou seja, os problemas que podem ou não ser resolvidos, tá, por meio de computadores, tá, ou autômatos, tá. Não precisa ser necessariamente ser um computador físico, tá? Pode ser um computador abstrato, ou seja, aquilo que é possível resolver computacionalmente, tá? E se é possível resolver, é, é, qual é o desempenho, por exemplo, de um computador ou de um algoritmo que consegue resolver aquele problema, tá? Isso se dá por meio do estudo da complexidade, certo? A complexidade tem a ver com o tempo e o espaço necessário utilizado para resolver um determinado problema, que um algoritmo faz uso para resolver um determinado problema. Tá? Sim. Mais à frente nós vamos entender também o que é problema aqui do ponto de vista dessa disciplina aqui de linguagens formais e autômatos. Tá? Então, assim, o que pode ser computado é então entendido como computabilidade, ou seja, quão rápido pode ser feito, né? Quão rápido pode ser executado um algoritmo ou resolvido um problema e o quanto de espaço é consumido. Tá? Então essas são questões aí de computabilidade e complexidade. E essas questões elas são tratadas dentro dessa disciplina aqui da teoria de computação. Então, do ponto de vista de complexidade, nós temos problemas aí de ordenação, tá? Imagina aí que você tem aí um vetor de inteiros, tá? Um vetor aí com 10 elementos e você precisa ordenar ele, tá? Alguém aqui já fez a disciplina de algoritmos 2? Já. Já fizeram? Então vocês estudaram lá os algoritmos de ordenação, né? Sim. Então, aqueles algoritmos de ordenação, eles têm uma determinada complexidade, né? Existe ainda uma notação que a gente consegue classificar aí a complexidade de um algoritmo, né? Usando aquela notação OU, né? Por exemplo, um algoritmo de ordenação ele pode ser da ordem de n ao cubo, dependendo de como ele foi implementado, ou n ao quadrado, tá? Não sei. Tá? Então a gente teria que ver lá, por exemplo, o quicksort, o merge sort, né? Os algoritmos de ordenação e estabelecer o quê? O custo dele, né? Computacional que ele tem. Tá? Então isso está dentro da parte de complexidade. Tá? Um outro exemplo também, né? Por exemplo, de fatoração de números primos. Tá? Então imagina que você queira implementar um algoritmo que ele faz a fatoração de números primos e você resolve lá testar esse algoritmo para fatorar um número primo com 500 dígitos. Isso pode levar praticamente todo o tempo de vida do universo, ou seja, né, um tempo aí um tempo muito longo, tá? Então essas questões elas são estudadas dentro aí da teoria da computação, principalmente com que diz respeito à complexidade aí, tá? Dos algoritmos. Existem outros problemas também, tá? Um pouco mais complexos, né? No que diz respeito à computabilidade, né? É saber se existe um algoritmo que consiga resolver um determinado problema, tá? E existe uma lista, tá, de problemas, que é chamada de problemas de Hilbert, que tem lá uma série de problemas que eles são problemas que são classificados aí como indecidíveis, tá? Ou seja, que não tem uma solução, tá, do ponto de vista computacional. Tá? Um exemplo desse é dessas equações diofantinas. Tá? Então você tem aqui uma equação polinomial e você tem que decidir se existe valores inteiros, tá, nas variáveis que satisfazem essa equação. Tá?
lá na década de 70, dois pesquisadores, né, o Robson e o Maciej tá? Maciejewicz, acho que esse é o nome dele, tá? Eles provaram que não existe aí um algoritmo que consiga resolver esse problema em um tempo finito, tá? Ou seja, né, de encontrar esses valores inteiros para as variáveis de uma equação diofantina. Tá? Então, esse é o aspecto da disciplina com relação à computabilidade, ou seja, né, é um problema que eu posso dizer que ele é decidível, ou seja, né, ele tem solução ou ele não tem solução aí em um tempo finito. Tá? É, então, nessa disciplina, né, de linguagens formais e autômatos, né, onde que nós podemos aí aplicar esses conhecimentos? Tá? Como eu falei no início da aula, é, em projetos de compiladores, tá? Principalmente aí no front-end, né, do compilador, né, no caso da parte que faz a análise léxica, tá? Que quebra lá os símbolos, né, de uma linguagem. Então isso é muito utilizado. A gente vai ver quando a gente estudar aqui o que é um autômato finito determinístico, não determinístico, isso vai ficar mais claro aí como que um compilador faz uso aí, né, desses conceitos matemáticos para poder fazer para poder implementar aí, de fato, né, um analisador sintático. Em outra área na arquitetura de computadores, né, na modelagem de processadores, né, modelagem essa que faz uso aí de máquinas de estado, buscas de string, né, em um processador de texto também, né, a busca de uma string no processador de texto, ela pode ser implementada usando uma máquina de estado finito, compilação, né, de linguagens, como por exemplo aí, o XML, tá? Que tem uma determinada gramática, tá? Também podem ser. Então são todos assim temas que essa disciplina, né, que é a teoria da computação, ela oferece aí modelos para resolver esses problemas aí, dentro de compiladores, arquiteturas de computadores e entre vários outros problemas aí da computação. Então, o que são os autômatos, tá? Porque você viu, né, o nome da disciplina é Linguagens Formais e Autômatos, tá? Nós vamos começar estudando aí o conceito de autômato e depois nós vamos para falar aí das linguagens, tá? Embora os dois conceitos eles são interdependentes, tá? Não faz sentido você falar de um sem falar de outro, tá? Isso porque todo autômato, tá? Ele define uma linguagem, tá? Uma linguagem formal, tá? Então, os autômatos, eles são modelos, né, são abstrações computacionais que permitem computar coisas. Que tipo de coisas? Tá? Alfabetos, conjuntos, né, conjuntos de símbolos. Tá? E vocês vão ver assim, né, principalmente aí quando a gente estiver estudando aí os autômatos finitos determinísticos, os não determinísticos, que a principal função do autômato é dizer se uma determinada cadeia, tá, uma sequência de símbolos, que também pode ser chamada de string, ela é aceita ou não por um determinado autômato. Tá? Então, por exemplo, você tem aqui um conjunto de strings binárias, tá? Ou seja, um conjunto ou uma sequência de zeros e uns aí, tá? Que essa sequência, o último símbolo dessa sequência, né? O último símbolo dessa sequência é um zero, tá? Então, é possível desenvolver um programa para determinar se essa cadeia ela é válida ou não de acordo com essa regra, tá? Em outras palavras, eu poderia dizer o seguinte, olha, implemente, tá, aí um modelo computacional em que não importa a quantidade de zeros e uns e nem a ordem que eu receba essa quantidade de zeros e uns, mas no final da cadeia tem que terminar com zero, tá? O último símbolo tem que ser um zero, tá? Então o autômato ele permite implementar uma máquina, um modelo que faça isso, tá? Que reconheça essa cadeia. Mas nós temos aí problemas mais difíceis aí de computar, como por exemplo um arquivo Java, tá? Um arquivo Java binário, né?
um objeto, né, um código objeto, e verificar se realmente ele é um arquivo oriundo de um código-fonte Java ou não. Tá? Ou seja, você, a partir daquele código binário, você fazer uma reversa dele. Tá? Falar assim, olha, desse código binário aqui, eu consigo fazer uma engenharia reversa e chegar no código-fonte Java. Tá? Então esse é um problema aí um pouco mais difícil de se fazer. Tá? Ou ainda, por exemplo, analisando, tá, um arquivo binário, tá, um arquivo binário em Java, dizer se ele representa ou não um programa em Java. Tá? E nós já podemos adiantar que um autômato finito ele não é capaz de decidir isso. Tá? Então, nós vamos perceber aí que os autômatos, tá, que tem várias classes aí de autômatos, cada um deles tem a sua limitação com relação aí ao que ele consegue fazer e o que ele não consegue. Tá? Ou ainda computar um conjunto aí de strings binárias, né, que representa um programa Java e verificar, tá, se esse programa ele entra ou não no loop infinito. Uhum. Tá? Não sei se vocês já tiveram essa experiência de implementar um programa que entrou num loop infinito aí, né? Você fez um while e não tinha uma condição lá para sair desse while. Tá? Já. Então, não seria possível, né? Então, a gente determinar isso, né, em um arquivo binário, né? Se esse código aí, o programa que foi implementado, né, esse código aí, se ele entra ou não no loop infinito. Tá? Então, são essas questões que a gente vai ver nessa disciplina também. E o que pode ser computado e o que não pode ser, vai depender dos modelos que nós utilizamos. Tá? Um dos modelos, que eu espero que dê tempo da gente ver na disciplina, tá? É a máquina de Turing. Tá? Então, como eu falei antes, né, o Alan Turing, ele foi um matemático, né? E lá na década de 40, né, muito antes aí de existir dos computadores físicos, né, ele criou uma abstração matemática que ele acreditava ser um modelo completo que poderíamos utilizar para fazer computação. Tá? Nós vamos falar mais à frente, né, do que é uma máquina de Turing, mas a imagem a gente dá uma ideia, tá, do que ela pode ser. Tá? Você está vendo aí como se fosse uma caixinha, tá, um cubo, né, na verdade, né, e ele tem um olho ali que está olhando para baixo. E essa caixinha aí, né, com umas perninhas aí com rodas, ela, vamos colocar assim, ela caminha sobre uma fita, tá? Sobre uma fita que tem aí uma sequência de símbolos, tá? Então a ideia aí dessa máquina de Turing é dizer se essa sequência de símbolos aí que tem nessa fita, se ela é uma sequência, né, se elas representam cadeias válidas ou inválidas, né? Se ele reconhece ou não essas cadeias, tá? Essa é a ideia, tá? Então é um modelo bem abstrato mesmo, tá? E pensando no seguinte, tá? Como eu falei agora há pouco, assim, imagina que essa caixinha aí, tá? Que nós podemos chamar de autômato, ele está aí lendo cada um dos símbolos, por exemplo, de um código binário em Java, tá? E aí ele tem que dizer aí se esse código é Java ou não, por exemplo, tá? Será que a máquina, né, os autômatos ou a máquina de Turing é capaz de fazer isso? Né? Então esse é um assunto aí que nós vamos ver na disciplina, tá? Existe aí, tá, uma hierarquia, tá, dos problemas aí que são tratados na teoria da computação, que essa hierarquia ela foi concebida por um linguista, tá, que é o Noam Chomsky, e essa hierarquia ficou conhecida aí como a hierarquia de Chomsky. Tá? Então essa hierarquia está começando aí do nível mais interno, tá, nesse espiral aí. Você tem o autômato finito, seja ele autômato finito determinístico ou não determinístico. Depois você tem um nível acima aí, né, de problemas aí um pouco mais complexos, né, a serem resolvidos, que são as linguagens livres de contexto, tá? No caso aí, as linguagens aí de programação, tá? As linguagens formais aí de programação, linguagem Java, Python, C e assim por diante, estão nesse nível aí da hierarquia de Chomsky, tá?
no nível aí das linguagens livres de contexto. Esse é um conceito importante, tá, de entender, tá mais à frente na disciplina, mas principalmente quando você estiver estudando lá os analisadores sintáticos, né, como que é implementado um analisador sintático lá dos compiladores. No nível mais acima você tem a máquina de Turing, e no nível mais acima lá você tem aí os problemas aí que são chamados de indecidíveis, tá? Então nós vamos subindo aí nessa hierarquia, tá? À medida que nós vamos subindo aí na hierarquia, nós vamos encontrando aí problemas de maior dificuldade aí para resolver. Então, um conceito importante, tá? Para ficar bem claro, logo de início. Um conjunto de strings, tá? Vocês sabem o que são strings, né? Strings, numa linguagem de programação, por exemplo, se você tem lá, sei lá, a palavra terra, tá? Uma string terra, né? Você sabe que a string, né? Ela é um quê? É uma sequência ali de símbolos, tá? Dentro de uma linguagem, tá? Então, assim, um conjunto de strings, ele pode ser considerado uma linguagem, ou pertencer a uma linguagem, tá? Uma linguagem livre de contexto, ela é mais complicada que uma linguagem reconhecida por um autômato finito. Então nós vamos ver isso mais à frente o porquê. Tá? Mas basicamente a função do autômato é reconhecer cadeias, tá? Cadeias ou sequências aí, ou conjuntos de string, tá? Essa é a ideia, tá? Para dizer se aquela cadeia faz parte ou não de uma determinada linguagem, tá? Então, as linguagens de programação e os analisadores léxicos, né? O analisador léxico em um compilador é ele que vai fazer aquele fatiamento, né? E vai levar isso tudo para uma tabela de símbolo, tá? Ele faz parte lá do front-end do compilador. Eles estão no domínio das linguagens livres de contexto, tá? Então está no nível mais acima aí do que dos autômatos finitos, tá? A máquina de Turing, né, no qual é possível aí analisar a complexidade dos problemas, né? Problemas PONP, tá? Problemas que são polinomiais ou não polinomiais, tá? Ele tem um poder computacional maior do que os das linguagens livres de contexto. E na categoria dos problemas indecidíveis, nós queremos dizer que não existem algoritmos ou mecanismos para dar uma resposta para um determinado problema, certo? Como o exemplo lá aqueles problemas de Hilbert, né, que eu citei agora há pouco lá, né, os 10 problemas lá. São problemas que são classificados aí como indecidíveis, tá? Então podemos representar uma linguagem por meio de uma máquina, tá, ou um autômato, né, ou uma gramática, uma expressão regular, tá? Bom, vamos pegar um exemplo para tornar isso um pouco mais concreto, tá? Então vamos supor que nós queremos aí criar um modelo matemático, computacional, tá? No caso aí de um chaveador que liga e desliga uma determinada lâmpada, tá? Então nós podemos representar esse modelo por meio de um autômato, tá? E por meio aqui, no caso, de um diagrama de estados, tá? Que é essa figura que vocês estão vendo aqui, tá? Se vocês já tiveram aí teoria dos grafos ou sabe o que é um grafo, tá? Então você consegue ver aqui que eu tenho dois nós, né? E duas arestas aqui formando, tá? Então, nesse diagrama de estados, tá? Esse nó aqui, ele representa um estado, o estado off, tá? Que é o estado que é o desligado, tá? E aqui o estado on, que é o estado ligado, tá? São os dois estados possíveis para uma lâmpada, tá? O estado inicial dessa lâmpada é desligado. Como que eu sei que o estado inicial dessa lâmpada é desligado? Aqui no diagrama de estados, o estado inicial, ele é marcado com essa flechinha aqui, tá? Então isso determina um estado inicial. E aqui eu não tenho, tá? Como em todo autômato,
todo autômato ele tem que ter um estado final, tá, de aceitação, mas aqui não está representado. Tá? Por quê? A lâmpada, ela só tem dois estados válidos, ou é ligado ou é desligado. E qualquer um dos dois estados é válido. Tá? Por isso então que eu não tenho um estado final aqui. Tá? Então a lâmpada ela pode estar ligada ou desligada. Eu simbolizo isso por meio desse diagrama de estados. Se a máquina ela está, tá? Ela está desligada, ou seja, o estado dela é desligado, e ela recebeu, tá, um comando, que eu estou chamando aqui de apertar, né, o comando push, comando aqui para apertar o botão, essa máquina ela vai sair do estado desligado e vai para o estado ligado. Tá? Se a máquina estiver no estado ligado e receber um outro comando push, né, ou seja, o botão lá do chaveador for pressionado, ou girou, né, o chaveador, ele passa para o estado desligado. Tá? Então, assim, existe aqui, então, uma transição entre os estados, tá? Desligado e ligado. Então, por muitas vezes, nós chamamos também um autômato de uma máquina de estados. Tá? Então, para ficar bem claro isso aí. Perfeito até aqui? Exemplo simples, tá? Como que a gente cria uma abstração, né, um modelo matemático para representar um chaveador de liga e desliga de uma lâmpada. Vamos pegar um exemplo um pouco mais sofisticado aqui. Vocês já viram essas máquinas assim de venda de refrigerante, tá? Né? Qual que é a ideia aqui numa máquina aqui de venda de refrigerante, tá? Você sabe que essas máquinas de venda de refrigerante, ela aceita determinadas notas, né, de dinheiro, tá? Ou ela vai aceitar lá uma nota lá de R$ 1, R$ 2 ou R$ 5, tá? Mas ela, de repente, ela não aceita lá uma nota de R$ 50, nem uma nota de 10, tá? Então a máquina define o que ela aceita e o que ela não aceita, tá? Então toda vez que você pensar aí no autômato, você pode lembrar dessa máquina aqui de refrigerante, tá? Então tem cédulas de dinheiro que ela aceita e cédulas de dinheiro que ela não aceita, tá? E assim, dependendo da quantidade de cédulas que você colocar na máquina, ela vai chegar em um estado em que ela vai te dar ou não um refrigerante, que ela vai liberar ou não um refrigerante para você. Tá? Então esse também é um exemplo aí de uma máquina de estados, tá? Ou de um autômato. Como que nós poderíamos, então, representar aquela máquina? Tá? Aqui eu tenho aqui algumas premissas, tá, para serem observadas com relação àquela máquina. Aquela máquina de venda, ela retorna uma Coca-Cola por R$ 5. Tá? Só que ela só aceita dois tipos de cédula. Ou ela aceita a cédula de R$ 1, tá? Ou ela aceita a cédula aqui. Ela aceita a cédula de R$ 1, ou ela aceita a cédula de R$ 2. Tá? Ela come, né, o seu dinheiro se você não inserir o valor correto. Tá? Ou seja, se você inseriu R$ 1 só e parou por aí, você não vai receber a Coca-Cola. Se você inseriu uma nota só de R$ 2, você também não vai receber a Coca-Cola. E se você, por exemplo, inseriu 3 notas aqui de R$ 2, que deu R$ 6, você também não recebe uma Coca-Cola. Essa máquina só vai te dar Coca-Cola se você depositou exatamente R$ 5. Tá? E como que nós podemos modelar isso aqui em um autômato? Tá? Como que nós podemos modelar isso aí? Isso aqui normalmente eu colocaria como um exercício, tá? Logo de cara, mas para ficar, para vocês entenderem mais concretamente o exemplo, eu vou mostrar aqui como que essa máquina de estados, esse autômato que representa as operações daquela máquina. Tá? Então a primeira coisa, eu preciso saber quais são as entradas válidas, né? O que essa máquina aceita para ela te devolver uma Coca-Cola. Tá? Então essas aqui são
as entradas válidas, tá? Então, a máquina ela pode aceitar uma nota de 2, depois uma nota de 1 e outra de 2, tá? Então essa aqui é uma sequência válida, tá? Que ela aceita aí de notas, tá? Vamos ver assim por que essa sequência aqui é válida, tá? Então, eu estou aqui, tá? Toda máquina de estado, né, todo autômato, ele tem um estado que nós chamamos de estado inicial e depois um estado de aceitação, tá? O estado inicial, ele sempre tem uma flechinha apontando para ele, tá? Então, no caso aqui, o estado inicial é o Q0, tá? E o estado final, que nós chamamos de estado de aceitação, ou seja, que diz, né, que, por exemplo, essa entrada aqui de 2, 1 e 2 ela é válida, ela tem um estado de aceitação que é denominado da seguinte forma, é um círculo duplo, que é o estado aqui Q3, tá? Então eu tenho um círculo externo e um interno. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo enxergar aí o slide? Sim, Tá, até essa parte que vocês pegaram ou não? sim. Tá, Até então, a parte do senhor explicando essa seta inicial até a final. Eu legal. consegui apresentar. Então tá. Então o autômato ele tem um estado inicial e um estado final, tá? Então essas aqui são as entradas válidas, tá? Que esse autômato reconhece. Então vamos pegar aqui, ó, essa sequência aqui, tá? 2, 1 e 2, tá? Ou seja, uma nota de R$ 2, seguida de uma nota de 1, depois seguida de uma nota de 2, tá? Então, estou aqui no estado inicial, tá? Q0. Recebi uma nota de R$ 2. Quando eu recebo uma nota de R$ 2, ou seja, a máquina recebe uma nota de R$ 2, passa do estado Q0 para o estado Q1, tá? Estando aqui nesse estado Q1, tá? Nós podemos ainda receber uma nota de R$ 1 ou de R$ 2, tá? Estando aqui em Q1, continuando a ler aqui, né, porque até o momento eu só li o 2, tá? Só li o 2 aqui. Agora eu vou ler o 1, tá? Estando em Q1, li o 1, tá? Imagina que recebi agora uma nota de R$ 1, eu saio do estado Q1 e vou para Q7, tá? Estando no estado Q7, li aqui o símbolo 2, né, imaginando então que a máquina de venda de refrigerante recebeu mais uma nota de R$ 2, sai do estado Q7 e vai para o estado Q3, que é o estado final de aceitação, tá? E aí, nesse caso aqui, a máquina ela te entrega um refrigerante, tá? Essa é a ideia, tá? Então eu tenho aqui várias sequências válidas, tá? Que eu coloquei aqui, e tem as sequências inválidas, tá? O que quer dizer essas sequências inválidas aqui, né? Essas cadeias inválidas? São sequências são cadeias, né? Que não levam o autômato do estado inicial para um estado final de aceitação. Leva para qualquer outro estado, tá? Por exemplo, se o autômato leu primeiramente esse 2 aqui, tá? Então eu estou em estado Q0, li o 2, vim para Q1, tá? Estou no estado Q1. Estou em Q1, li outro 2, saio de Q1 e vou para Q2, tá? Se eu ler mais outro 2, tá? Se eu receber mais uma nota de R$ 2, eu saio de Q2 e vou para Q6, que é um estado morto, ou seja, é um estado que não é de aceitação. Então, portanto, ela não te entrega lá o refrigerante, tá? Agora, se eu estou no estado Q2, já recebi, né? Já li, né? 2 e 2. O único símbolo aqui que vai me levar a um estado de aceitação, que é esse estado Q3 aqui, é o 1. Certo? Então, essa é a ideia aí do autômato, tá? Então, observe que eu modelei aqui, tá? Um autômato que ele reconhece aí o que nós chamamos aí de várias cadeias, tá? Ou várias entradas que são válidas, tá? E várias entradas que não são válidas também, tá? Então as entradas válidas são todas as entradas que levam
o autômato a um estado de aceitação, ao estado final aqui de aceitação. Tá? Essa é a ideia. Perfeito? Tranquilo isso aí? Tranquilo, professor. No diagrama de estados? Não tem dúvida quanto a isso, tá? É, você pode estar se perguntando que ferramenta que eu usei, tá, para modelar aqui esse diagrama de estados. E a dica é você usar uma ferramenta que chama JFLAP. Eu estou sem mouse aqui, então fica bem difícil para escrever, tá? Mas é o JFLAP, tá? Eu vou mostrar para vocês na disciplina, tá? É uma ferramenta Então, que... professor, a gente tem mais ou menos algumas parecidas no caso. A gente tem tanto o Lucidchart como o diagrama. A gente usa os dois. É, né? Uhum. A vantagem aqui do JFLAP, tá, que vocês vão ver, é que o JFLAP, ele implementa mesmo o autômato. Ah, tá. Ele tem esses estados iniciais, finais, assim, e a gente consegue testar essas cadeias aqui, ó, de entrada, né, e dizer qual que é válida e qual não é válida. Certo? Essa é a ideia. Tá? Ah, posso até mostrar para vocês agora aqui. O JFLAP. O JFLAP ele é um programa em Java, tá? Então você precisa ter aí o JRE instalado na sua máquina. Tá? Tá aqui, ó, o nome da ferramenta, JFLAP, tá? Eu estou usando essa versão 7.0 aqui. E ele permite eu criar vários modelos aqui, tá? Eu vou criar então é, uma máquina de estados, né, um autômato, tá? Por meio desse menu aqui, ó, autômato finito, tá? Então eu clico nele e ele abre aqui essa telinha, tá? Então, para não ficar muito longo aqui o exemplo, tá? Eu só vou fazer aqui um autômato que ele reconhece essa entrada aqui, tá? 2, 1 e 2, tá? Beleza. Então, eu vou ter aqui, então, aproximadamente 3 estados. Então, aqui eu tenho o estado Q0, o Q1 e o Q2. Esse estado Q0, eu chamo ele de estado inicial. Tá? Você clica com o botão direito do mouse aí, fala esse aqui chama estado inicial. E o Q2 aqui, eu vou chamar ele de estado final. Clico com o botão direito e marco ele como final. Ele já coloca esse círculo duplo aqui. Então eu falei que eu quero um autômato que reconheça essa sequência aqui, 2, 1 e 2. Tá? Então estou em Q0. Recebi o 2. Eu vou precisar de mais um. Vou precisar de mais um estado aqui, né? Deixa eu apagar para ficar numa sequência certinha aqui. Vou colocar assim, por exemplo. Tá? Então 2. 2 saiu de Q0 foi para Q1. De Q1 para Q2 ele só vai se ele leu 1. De Q2 para Q3 ele só vai se ele leu 2. E aí o Q3 é um estado final de aceitação. Tá, então esse aqui é um autômato que lê essa sequência 2, 1 e 2, tá? Que totaliza lá os R$5, tá? Embora isso não é importante, tá? Eu poderia ter, ao invés de 2 e 1 e 2 aqui, eu poderia ter A, B, C, tá? Não importa aqui o símbolo, tá? No momento. Então, como que eu posso testar se esse autômato aqui funciona ou não aqui no JFLAP? Você vai vir aqui, ó, no menu Input, tá? Input, e vem aqui, ó, Step by State.
E aí você coloca a sequência. Por exemplo, 2, 1 e 2. E clique em OK. E aí você clica nesse botão aqui, ó, Step, ó. Tá? Então, leu 2, saiu de Q0, foi para Q1. Mais um step. Leu 1, saiu de Q1, foi para Q2. Leu 2, foi de Q2 para Q3. Ficou em verdinho aqui, que é o estado de aceitação. Tá? Vou colocar aqui agora o exemplo de uma cadeia que não é válida. Tá? Para você ver a diferença. Vou testar aqui. Por exemplo, 2, 1 e 1. Vamos testar aqui. 2. Saiu de Q0 para Q1. Leu 1 foi de Q1 para Q2. Agora ele vai ler 1. Eu não tenho uma transição aqui com 1 de Q2 para Q3. Tá? Então o que ele faz? Ele não aceita, tá? Essa cadeia aqui, 2, 1. Certo? Entenderam isso? Tá? É uma ferramenta muito boa aí para vocês entenderem aí como funcionam os autômatos finitos determinísticos, não determinísticos e outros aí, tá? Então, esse diagrama aqui eu fiz lá no JFLab, tá? Então você pode depois implementar ele e testar aqui essas cadeias válidas e as cadeias inválidas. Se fosse um programa em Java, tá? Por exemplo, vamos supor que ao invés da gente implementar um autômato, a gente precisaria de implementar isso em um programa em Java, tá? Então a gente precisaria de contar, né, quantas cédulas aí a gente recebeu, né, para poder saber se chegou no valor 5, né? Aí em Java nós precisaríamos ter um contador, né, lá dentro do programa, né? Só que o autômato finito determinístico, tá? Nesse momento aqui que nós estamos estudando, ele não tem um contador, tá? Por isso é que você tem que fazer todas essas sequências aqui de transições, tá? Porque ele não tem um contador. Se tivesse um contador, essa máquina talvez fosse mais simples. Aqui um outro exemplo, tá? Talvez mais concreto aí para vocês. Então, de um autômato finito que reconhece a string, né, ou a cadeia dem, tá? Dem é uma palavra reservada, tá, do BASIC, tá? Que é o então, né? Você tem o if e then, tá? Lá no Visual Basic, né? Entre outras linguagens Basic aí, padrão Basic, tá? Então, como seria aí o autômato para reconhecer então essa sequência? Seria dessa forma aqui, tá? Então, estado inicial, recebeu o T, foi para o estado T, recebeu o H, foi para o estado TH, recebeu o E, foi para o estado THE, recebeu o N, THEN. Tá? Reconheceu aqui o DEM. Então aqui nesse exemplo você já começa a ter uma ideia aí da importância de você entender os autômatos aí para você implementar um compilador. Tá? O compilador ele vai reconhecer lá aí cadeias, né, ou palavras que fazem parte de uma linguagem de programação. Tá? Como seria o autômato finito de uma string que reconhece o if, tá? O comando if. Tá? Isso é algo aí que você pode fazer como exercício. Tá? Vai ser algo bem similar a esse aqui que a gente acabou de implementar. Agora você imagina uma string binária, ou seja, uma string formada só por zeros e uns, tá? Com um número par de zeros. Tá? Essa é a ideia. Tá? Um autômato finito ele é composto de estados, tá? Como a gente viu agora. Tá? Então cada nó desse aqui, nós chamamos ele de um estado. E esse estado ele é uma memória que armazena um número finito de informações. Tá? Um número finito aí de símbolos. E o autômato finito ele é composto de estados
que ele aceita ou não uma cadeia. Tá? E a ideia do autômato finito é que você rotule, ou seja, você dê um nome para cada um dos estados que tem um significado semântico, ou seja, para que você saiba exatamente o que ele está aceitando ou não. Tá? Sim. Então eu tenho aqui, tá, uma sequência binária aqui, tá, de zeros e uns. Nós podemos dizer que essa string binária, essa cadeia binária, ela faz parte de um alfabeto que nós chamamos de um alfabeto binário. Tá? Ou seja, eu só tenho dois símbolos nesse alfabeto. Eu só tenho 0 e 1. Tá? Eu não tenho 2, não tenho 3. Tá? Eu só tenho 0 e 1. Eu também não tenho 0, 0 junto, nem 1 junto, 11. Não. Eu tenho 0 ou 1. Tá? Então, representei aqui até numa forma assim, como se fosse um vetor aqui. Tá? Então, em cada posição aqui, tá? Você tem um símbolo. O autômato, o que ele vai fazer? Ele vai ler, tá, cada um desses símbolos aqui e vai determinar se essa sequência, né, se essa string binária, ela é aceita ou não, se ela é válida ou não. Tá? Essa é a ideia. Como que eu poderia fazer isso então? Tá? Então, voltando aqui, tá? Então eu tenho uma string binária sobre um alfabeto que é binário, que eu tenho um número par de zeros. Tá? Então, como que eu implementaria esse autômato? Tá? Nesse caso aqui, ó, se eu for contar quantos zeros tem, quantos eu tenho? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 zeros. Então, essa aqui é uma sequência válida para o autômato. Tá? Porque eu disse que esse autômato ele só vai o quê? Reconhecer um número par de zeros dentro dessa cadeia aqui. Como que eu implemento isso na prática? Eu vou criar então um autômato por meio do diagrama de estados aqui, tá? Esse autômato eu tenho dois estados, eu tenho um estado aqui Q0 e um estado Q1. Deixa eu pegar um laser pointer aqui, né? Então eu tenho o estado Q0, o estado Q1, em que esse autômato, o estado inicial dele é o Q0 e o estado final de aceitação dele também é o Q0. Mas por que como que esse autômato, ele lendo a cadeia aqui, ele chega num estado de aceitação? Tá? Vamos interpretar essa cadeia aqui desde o início, da esquerda para a direita, tá? Li o primeiro zero e estou em Q0. Vou para qual estado? Hein? Para qual estado que eu vou? Estou em Q0, li o zero. Você vai pro número ímpar no caso, ou não? Não, eu estou em Q0, Ah, estou tá. aí no estado Q0, li o zero. Li esse aqui, ó, li o zero. Uhum. Vou para qual estado agora? Você volta pro número par de zero. Ou não? Ou Não, ó. vai pro ímpar? Se eu estou aqui, ó, eu estou em Q0 e li o zero, eu vou para Q1. Uhum. Se eu estou aqui em Q1 e li um outro zero, eu volto para Q0, certo? Uhum. Mas aqui, ó, vamos seguir aqui essa leitura aqui, tá? Então eu estou em Q0, li o zero aqui. De Q0 eu vou para Q1. Vai ter um. Li o 1, estou em Q1, continuo em Q1. Quando for zero, você volta pro Q0 de novo. Quando for zero, eu volto para Q0 de novo. Aí depois volta novamente pro Q1. Então, ó, 0 foi para Q0, leu 1, ficou em Q1, leu 0, vem para Q0, leu outro 0, continua em Q0, leu esse 1 aqui, continua em Q0, leu esse 1, continua em Q0, leu esse 1, continua em Q0, leu esse 1, continua em Q0, li o 0. Vai pra Q1 de novo. Eu acho que a gente errou aqui na sequência aqui, ó. Quer ver? Eu vou colocar isso aqui lá no GFLAP que fica mais
fácil da gente visualizar. Deixa eu apagar isso aqui tudo aqui. Então eu tenho o estado Q0, o estado Q1. Aqui, se eu leio 1, eu continuo em Q0. Então se eu leio 1, eu continuo em Q0. Se eu leio 0, eu vou para Q1. Se eu ler outro 0, eu volto de Q1 para Q0. Se eu tiver em Q1 e li 1, eu continuo em Q1. Esse aqui é o estado inicial. Esse aqui é o estado... E Q0 é o estado final também. Ele é inicial e final ao mesmo tempo. Então vamos testar essa cadeia aqui, ó. 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Tá? Vamos jogar aqui. 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, mais 3 uns aqui. 0 e 1. 0 e 1. Ok. Então vamos testar aqui se esse autômato reconhece essa sequência aqui. Estou em Q0. Vou ler o primeiro 0 aqui, ó. Vou ler esse primeiro 0 aqui. Foi para Q1. Li 1. Continuou em Q1. Li um 0. Voltei para Q0. Leu 0 foi para Q1. Leu 1 continuou em Q1. 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 0. E aí veio 1. Ó, ele aceitou. Tá, então esse autômato aqui, ele aceitou uma quantidade par de zeros. Tá? Entenderam isso? Sim. Tá, então eu preciso que, que vocês implementem, tá? Vocês vão baixar o DFLAP, tá? Vou colocar o link lá no Discord para vocês baixarem essa ferramenta e implementar esse autômato aqui para confirmar mesmo se entendeu, tá? Beleza. Deixa eu ver aqui. Tá? Então vocês vão implementar aqui esse autômato, tá? Para você colocar esses rótulos aqui embaixo, aqui, lá no DFLAP, você pode... Deixa eu ver aqui... Ah, tá. Você clica com o botão direito, você clica aqui na setinha, clica com o botão direito e você coloca um label, tá? Pode colocar, pode mudar esse... Você pode mudar de Q0 e chamar ele de X, tá? Perdão. Deixa eu mudar isso aqui de novo. Mudar o label. Você pode mudar o nome, tá? Ao invés de Q0, chamar isso aqui de X, tá? Se você quiser. Ou se você quiser manter Q0 mesmo, você mantém como Q0. E se você quiser colocar um rótulo, né, um label embaixo dele, você coloca, sei lá, quantidade par de zeros. Tá? E aí vai ficar aqui embaixo. Tá? É assim que a gente cria esse label aqui. Então depois vocês implementam, tá? Esse... Beleza, professor.
para ver se entendeu mesmo, tá? É muito importante, tá? Tem que entender esse conceito desde o início, tá? Se você não entendeu isso aqui, lá na frente você não entende mais. Tá? Então não pode realmente ficar com dúvida nenhuma, tá? Nesse conceito. E aí vai ficar aqui para vocês resolverem como seria aí um autômato que aceita uma quantidade par de zeros e uma quantidade par de uns, tá? Como é o caso aqui, tá? Aqui eu tenho 2 zeros e 2 uns, tá? Isso é um autômato aí depois que vocês vão implementar, tá? Tenta não olhar, tá? Os slides, tá? Tenta você mesmo fazer. Tá, professor, o Gabriel pediu para avisar que ele tá com dúvida no primeiro gráfico. Aqui tem problema no microfone dele, segundo ele. Aí ele mandou mensagem. Nesse aqui, É isso aí, professor, ele falou aí no chat. tá. Eu penso o seguinte, esse aqui, esse diagrama de estados aqui, ele foi para implementar a funcionalidade dessa máquina aqui, tá? A gente implementou esse modelo aqui. Ele é mais complexo do que esse aqui, ó, que eu acabei de mostrar agora, tá? O princípio é o mesmo, tá? Você tem uma máquina de estados que está no estado inicial e que ela tem um estado final também, um estado de aceitação, tá? Para determinar se essa cadeia, se essa sequência ela é válida ou não, tá? Aqui no caso, o exemplo que eu dei aqui essas sequências que vocês estão vendo aqui também são sequências que essa máquina de estado aqui reconhece como válida, tá? Lembra, né? Eu peguei aqui, por exemplo, a sequência 2, 1, 2. Então eu tenho aqui, estou em Q0, li o 2, Q1, de Q1 para Q7, de Q7 para Q3, tá? Fez aqui, ó, 2, 1 e 2. Tá? Eu li essa sequência aqui, tá? De símbolos. Para isso ficar mais concreto, pessoal, eu peço que vocês façam um download do GFLab, tá? Pesquisa aí no Google, tá? Mas senão eu posso mandar o link para vocês também. E implemente, tá? Para ficar mais concreto. Beleza. Essa máquina de estados ela é apenas um reconhecedor de símbolos, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui o GFLab novamente. Vamos fazer um modelo bem mais simples aqui, tá? Imagina o seguinte, tá? Eu quero implementar um autômato, tá? Que a única coisa que ele faz é reconhecer essa sequência aqui, ó. 2, 2 e 1, tá? 2, 2 e 1. Como que seria? Vamos lá, vamos fazer junto aí. Então eu preciso ter estados aqui, tá? Eu não sei quantos estados ainda, tá? Sei lá, tô colocando aqui 5 estados, tá? Não sei quantos estados, tá? A dica é o seguinte, tá? Para cada símbolo que for reconhecer, você vai precisar de um estado. Então eu diria que para reconhecer aqui essas sequências aqui, tá? 2, 1 e 2, 2, 2 e 1, ou ainda 2, 2, 1, tá? Que é o exemplo que a gente está falando, eu preciso de pelo menos 3 estados. Pelo menos 3 estados. Então, aqui tem mais que 3, eu tenho 5 aqui, tá? Então, assim, eu preciso definir um estado inicial, eu vou chamar aqui de Q0, tá? É aqui que começa a entrada. E aí eu preciso definir um estado final, tá? Vou chamar aqui de, pegar aqui o Q2, tá? Como estado final. Tá? Preciso então fazer transições que me levem de Q0 a Q2. Lendo essa cadeia aqui, ó. Tá? 2, 2, 1. Como seria então? Vamos lá, alguém me ajuda aí. Estou em Q0. O
que eu li aqui agora? É. Que- Você leu o 2 ou 1. Deixa eu dar uma olhada aqui no slide. Olha no slide aí. Você leu 2 primeiro. Li o 2 primeiro. 2. E depois? Depois, se você ler 2 novamente, você vai pro Q2. Li outro 2. Veja, Aí, se eu ler outro 2 aqui, essa máquina, ela aceitou o quê? Uma sequência de 2 e depois outro 2, tá? aham, Mas o que eu quero que ela aceita? 2, 2, 1, tá? aham. Como que eu poderia mudar então isso aqui? Você passar, em vez do Q0, ir para Q4, Q1 e depois Q2. De Q1 eu vou para Q4? Aham. Eu vou quando eu li o quê? O 2 ou 1 aqui? Quando você lê 1. 1? 1. Mas qual que é a sequência que você tá pegando? Não, entendi. Acabei pegando a sequência errada. Se fosse 2, 1, 2. Volta Tá, lá. 2, 2, 1. Tá, vamos fazer essa primeiro. 2, 2, 1. 2, 2, 1. Aí você leria 2 de novo. Vou para Q4 aqui, é isso? Aham, vai pra Q4. 2. E agora? Aí você colocaria um 1 para Q2. 1 para Ou teria, Q2. ou tem que necessariamente sempre passar por Q3. Não, eu preciso chegar nesse estado aqui. Ah, tá. Sobrou um estado aqui, né? Esse estado eu posso até apagar ele aqui, né? Aham. Tá? Vamos só melhorar aqui o. O aspecto. Olha só, então eu li 2, 2 e 1, Aham, certo? certo. 2, 2 e 1. Posso até testar aqui agora. Step by state. 2, 2 e 1. 2, 2 e 1. Ficou verdinho aqui, aceitou. Sim, Certo? Bacana? certo. Então, essa sequência aqui aceitou. Agora eu quero o seguinte. Eu quero aceitar essa sequência aqui também, ó. A 2, 1, 2. Naquele mesmo autômato lá. 2, 1, 2. 2, 1, 2. Tendo... Beleza. Como que a gente pode fazer? Primeiro você vai do Q0 pro Q1 com 2. Certo? Aí, o 2 você... Aí do Q1 você vai pro Q4 lendo 1. Lendo 1? Tá. Lendo 1. Assim? É. E depois coloca o 2 do Q1 indo pro Q2 com, com o número 2. Não, do Q1 pro Q2 com o número 2. É. Isso aí. Assim. Aham. Então vamos lá. Dois, um, dois. 2, 1 e 2. Acertou. Uhum. Então ele aceitou essas duas cadeias aqui, certo? Certo. Beleza. Aqui, pessoal, nesse exemplo aqui, eu fiz separado aqui os caminhos, que é para você ver, tá? Uhum. Os caminhos possíveis aqui. Tá? Mas você pode ter mais de um símbolo aceito para um determinado estado. Certo. Você pode ter isso. Tá? Vamos continuar aqui então. Agora eu quero 2, 1, 1 e 1. Essa sequência aqui, ó. 2, 1, 1 e 1.
Beleza. Então, o que nós poderíamos fazer aqui? São 3 1 no caso. Você teria que colocar um novo passo. Um novo Novo autômata estado? aí. Um novo estado. Então vamos lá. Tem mais um aqui agora. Aqui. Do Q1, continua 2 do Q0 para Q1. Uhum. Do Q1 você vai para Q3 com 1. Um. Do Q3 para Q4 mais 1. E continua 1 do Q4 para Q2. 2, 1, 1 e 1. É, É isso? certo. Vamos testar então. Dois, um e 1. 2, 1. Opa, temos um problema aqui. Hum. Isso aqui é permitido? É, Ah, mas esse aqui não seria aqui um diagrama, não seria aqui um autômato finito determinístico, tá? Ele seria não determinístico, porque ele está indo em mais de um estado ao mesmo tempo, tá? Ele foi para Q4 e Q3. Isso ah, não pode acontecer. não pode? Não pode. Então, nós vamos ter que pensar em outra coisa aqui. Nós podemos tirar essa transição aqui. Sim, isso que eu ia falar. Então ficou 2, 1 e 1. Né? Aí vai funcionar. Só que nós perdemos as outras, né? Sim, Entendeu? Eu só posso ter a transição para um único estado, não posso ter para mais dois estados. Isso quando a gente fala de autômato finito determinístico. Tá? Então esse é um conceito importante. Mas com esse exemplo aqui já deu para entender o que é um autômato, né? sim. Ele vai mudando de estados com base aí nos símbolos aí que ele está lendo. Tá? Essa é a ideia. Perfeito? O Gabriel, será que entendeu? Sim, professor, ele digita no chat que sim. Tá. Então vamos continuar aqui. Então vocês vão implementar depois isso aqui para ver se entendeu. Peço que não olhem a solução, tá? Tenta vocês mesmos tentar implementar. Uhum. Aqui, nesse primeiro exercício, é um autômato que aceita uma quantidade par de zeros e uma quantidade par de uns, tá? Então esse aqui é um exemplo de sequência, tá? Mas você poderia ter outra sequência aqui, tá? Você poderia ter, por exemplo, poderia ter 0, 0, 1 e 1, tá? Poderia ter isso. Tá? É uma sequência válida também. Ou ainda 1, 0, 0 e 1. Eu tô sem mouse aqui, tá difícil de escrever. Tá? 1, 0, 0 e 1. Tá? É uma quantidade par de zeros e uns também. Tá? Então, tem que desenvolver um autômato que consegue reconhecer isso aqui. Aqui, ó, poderíamos construir um autômato que aceita números divisíveis por 4? Ou seja, quando eu falo números, tá? Números aqui em formato binário, tá? Então, por exemplo, como seria aqui o 4 em binário? Alguém Boa caiu? tarde, Samuel. Estão me ouvindo? O professor está me ouvindo? Tô ouvindo sim, Gabriel. É que eu coloquei no celular aqui. Ah, tá. Tá legal. Tá conseguindo ver bem a tela aqui? Tô sim. Seria 0, 1.
00? Ou 4 em binário, no caso. Isso, 4 em binário, né? Seria 0, 1, 0, 0, 0. 0, 1, né? 1, Ligou o bit aqui, né? Que é 2 elevado a 2, né? sim. É 0 e 0. 0 e 0. Então, esse aqui é um número binário que é divisível por 4. Mesma Que é o coisa quanto o 4. 8, né? Aham. 2 elevado a 3 aqui, né? 1, 0 e 0. Tá, a mesma coisa. Ops, 0, né? Sim. 1, 0, 0, 0. Tá, então esse aqui seria o 8. Esse aqui é o 4. Esse aqui é o 8. Então o autômato ele tem que reconhecer essas cadeias aqui de números que são divisíveis por 4. Uhum. Tá? Bacana também, é bem um desafio aí. Ah, tem vários outros exemplos aqui que eu vou deixar depois vocês olharem no material, tá? Mas a ideia é que vocês tentem fazer mesmo, tá? Ah, tem vários outros exemplos aqui. Deixa eu ver se eu vou falar de outros. Existem também os autômatos finitos não determinísticos, tá? Que sem querer a gente criou um exemplo, né? Que são, o que quer dizer não determinístico, tá? É um autômato que eu estou no estado aqui Q0, tá? E se eu li, por exemplo, o 1 aqui, eu vou simultaneamente para Q0 e eu vou simultaneamente para Q1, por exemplo. Eu vou para dois estados simultaneamente, tá? Esses são os autômatos finitos não determinísticos, tá? Nós vamos ver isso com mais tempo aí na disciplina. Ah, deixa eu ver o que mais aqui. Nós iremos também ver que é possível a gente converter, tá? Alguns tipos de autômato, tá? A gente pode converter, por exemplo, um autômato não determinístico em um autômato determinístico, tá? É, é, determinístico para não determinístico não faz sentido converter, tá? Normalmente a gente converte um autômato não determinístico para determinístico, tá? Porque é muito mais fácil a gente implementar um autômato não determinístico do que um determinístico, tá? Nós vamos ver assim mais exemplos disso. Pessoal, o que eu peço então é o seguinte: dá uma lida aqui no material, tá? Tenta fazer esses exercícios aqui que eu já estou propondo, tá? Com os autômatos finitos determinísticos, tá? E na próxima aula nós vamos estudar mais a fundo as características, tá? De um autômato, tá? As características aqui de um autômato aí do ponto de vista matemático, tá? Ou seja, como que a gente consegue definir um autômato do ponto de vista matemático, né? Usando notações aí de conjuntos, tá? Mas por enquanto é isso. Eu disponibilizei então o material lá no SIGA, então dá uma lida lá. Tentem fazer aqui os exercícios propostos aqui, tá? Dos slides que eu acabei de mostrar. E eu fico à disposição aí para dúvidas de vocês até as 18 horas. Tudo bem? Vou ficar à disposição de vocês lá no Discord, tá? Enquanto isso, eu vou pegar esse vídeo aqui e vou subir ele no YouTube. Tudo bem? E mando o link lá para vocês também.